Pessoal, bem-vindos então ao nosso estudo Vida Cristã, módulo 2, Relacionamentos. E estamos já na nossa segunda aula, então, dando continuidade à família. Nós vamos rapidamente falar ou aprender, ler o que a palavra diz acerca das esposas, para que haja um relacionamento saudável. Por que a gente está começando com as esposas? Porque a Bíblia começa com as esposas. Então, vamos novamente lá para Efésios capítulo 5, que diz a partir do verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Primeiro, destacar a grandíssima importância da esposa. Não é à toa que Deus está falando com ela, é necessário Deus falar com a esposa, porque o papel, o sacerdócio da esposa é fundamental. A preservação do comportamento cristão na mulher é fundamental. Repare, por exemplo, toda a epopeia humana a partir da queda do ser humano. Onde começou? Uma conversa, um ataque sobre a mulher. Olha o cuidado que nós precisamos ter. A gente observa até nos livros poéticos, por exemplo, a poesia de Salomão, dizendo como a cobra na penha, o navio no mar, a águia no céu, assim é o caminho de um homem com a sua virgem, com a sua esposa. Então a gente percebe que é a mulher que dá uma estrutura. O que é uma cobra se não tem onde se locomover? Um navio sem o mar? Ou a ave sem o céu, sem o ar? A mulher, ela tem essa capacidade. Far-lhe-ei, dizendo o Senhor para o homem, uma ajudadora, uma adjuntora, que lhe seja idônea, compatível, ajudadora, estruturadora. Então nós temos mulheres sadias, bem posicionadas, é meio caminho andado para a solução dos problemas. E nós precisamos restaurar isso, irmãos. E aqui está sendo uma palavra revelada acerca de sujeição da mulher ao marido. E nós vamos fixar nisso aqui. E eu vou explicar o porquê. Então ele está dizendo que as mulheres precisam se sujeitar ou se submeter aos maridos. Pode passar. Vamos perceber que reverbera isso em Colossenses 3, dizendo no verso 18, vós mulheres estáis sujeitas a vossos maridos, próprios maridos, como convém ao Senhor. Então, novamente, aqui está falando de uma palavra que está se repetindo. Sujeição ou submissão. Isso se dá por quê? Né? Isso se dá por quê? Pela necessidade do estabelecimento de uma hierarquia. Tá certo? Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 3, fica isso bem claro após a queda, após a hecatombe do pecado, aquela desgraça, onde a partir dali tudo seria diferente. O Senhor precisou rearranjar o tabuleiro das coisas para que houvesse equilíbrio. A terra foi amaldiçoada.
houve uma palavra para a serpente, houve uma palavra para o homem, mas também há uma palavra para a mulher. Por conta desse desajuste, desequilíbrio, desse novo normal que a humanidade está sujeita, chamado pecado, houve a necessidade de uma coordenação hierárquica. Dá para entender isso? Então, o que ele diz à mulher? Multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção, ou conceição, com dor darás à luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E nós precisamos entender que esta penalização de Deus, quer seja sobre as coisas criadas, natureza, assim por dizer, seja a serpente, que é a personificação de Satanás ali, do dragão, do Rassatã, a sua sentença sobre o homem e a sua sentença sobre a mulher é uma providência divina de justiça. É uma providência divina necessária para manter-se uma ordem dentro de algo que agora foi exposto ao caos do pecado. Então, houve a necessidade dessa coordenação hierárquica. E então nós estamos determinando aqui, deixando claro para quem está nos assistindo também, muito claro, que a visão, o modelo bíblico é patriarcal. Ponto. A autoridade bíblica, ela é principiada, ela é hierarquizada a partir da figura masculina. Quem determinou isso? As Escrituras, o Senhor. Ah, mas eu não acredito nisso, eu não aceito isso, não concordo com isso. Isso, é aquilo, é machismo, seja lá o que você achar, você tem o direito de achar o que você quiser, mas a gente tem que ensinar o que é vida cristã. Tá certo? E isto aqui é o principal. Preste atenção. O que uma mulher precisa dar ao seu marido? Em primeiro lugar, você repara que aqui ele não está falando de vida sexual explicitamente, muito embora isso também alcance, óbvio. Ele está falando aqui daquilo que é basilar, daquilo que é principal. O que a mulher precisa dar ao marido é a autoridade devida a ele. Toda vez que isso é perdido, aquela mulher está fora da vontade de Deus, do propósito de Deus. Quando a mulher se levanta contra o seu marido e o desrespeita, isso é absolutamente grave e sério. Inaceitável. Pastor, mas eu casei com um camarada difícil. Você bem disse, você casou com ele. Mas eu não sabia que iria acontecer assim. Bem, aí você está particularizando. Nós estamos... Aí, viu? Já está tendo até mais perguntas. A gente já teve aqui um tempo de pergunta, já deu uma aquecida. Por isso a importância de você saber com quem você vai casar, mulher. Porque a sua vontade será para o seu marido. Ele será, segundo as Escrituras, o sacerdote da sua vida, a autoridade sobre a tua vida. A bênção do Senhor passa por ele para a sua vida. Esse homem precisa estar no lugar dele
que Deus colocou para que as coisas fluam na sua vida. E você precisa ser uma mulher sábia para que você favoreça ele alcançar esse lugar, tendo você submissa e sujeito, porque quando ele chega lá, você chega também. Mas se ele não chega, você também não vai. E há muito roubo de autoridade conjugal por parte da mulher ou das mulheres em relação aos seus maridos. Isto é extremamente grave, isto é um dos problemas mais sérios da modernidade, e isso está destruindo as igrejas. Existem mulheres que ainda não compreenderam que aquele homem é sacerdote, autoridade sobre a vida dela. E ponto. Ah, mas não vou levar isso muito a sério. Não vou levar isso tão profundamente assim, pastor. Eu não vou pensar muito nisso. Aí é um direito de cada um. Você tem o direito de fazer isso, mas você não tem o direito de não sofrer as consequências disso. Então nós estamos vivendo dias em que as mulheres têm sido perturbadas, atacadas, os lares, acossados diuturnamente, com doutrinas, com ensinamentos, com culturas, em que isso vai se perdendo. A mulher não quer ser submissa ao marido, mas quer que o filho seja submisso ao pai. Está certo isso? Ela admira, respeita o pai, mas agora ela não quer admirar nem respeitar o marido. Faz sentido? A autoridade bíblica, ela é patriarcal. E aqui, abrindo-se um parênteses, isso é controverso entre as igrejas, dentro da igreja também assim deveria ser. A autoridade dentro da igreja deve ser patriarcal. Quando Paulo fala, por exemplo, aos coríntios, que eu não permito que a mulher fale dentro da igreja, às vezes a gente acha aquilo assim um absurdo, né? Meu Deus do céu, a mulher não pode nem falar dentro da igreja. Sabe por que a mulher não falava dentro da igreja? Porque ela tinha homem, ela tinha marido que ensinava, que era capaz de ensinar ela dentro de casa. Ela tinha alguém que protegia ela, se responsabilizava por ela. Porque também é duro a mulher ser submissa a cada tipo de situação complicada. Porque também nós vamos falar depois dos homens. Mas o que nós estamos trabalhando aqui não é você espere o outro ser para você ser. Você tem que ser porque a palavra diz, como ao Senhor. Então, independente do seu marido não ser como Jesus, você deve ser como a igreja. Irmãos, se hoje, agora, tiver uma mulher ouvindo essa palavra e entender e mudar isso na sua vida, eu quero dizer para você, você pode me procurar e você mudar isso, você passar a respeitar o seu marido, não levantar a voz para ele, honrá-lo. Eu garanto a você, pela palavra de Deus, que em menos de um ano a sua vida está mudada. E depois você conta o testemunho. Enquanto a mulher não entender o seu marido como autoridade, nada vai mudar. E ponto. Não adianta ficar fazendo cursinho de casal, não adianta ir para os lugares, ir para Dubai, para onde for, não vai mudar nada. Porque o que muda são os princípios da palavra de Deus.
Essa é a verdade. E a verdade vos libertará. Repare, por exemplo, o que Paulo fala a Tito. Capítulo 2, verso 4. Ele está falando com as mulheres idosas, mais velhas, as sogras, as vovós, para que elas ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. A serem equilibradas, moderadas, né? Puras, boas gestoras do lar. Sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmão, acho que a gente tem que até, aquilo que eu falei, às vezes a gente tem que parar até de pregar a palavra. Tem muita pregação, irmão, graças a Deus. Não é o que está faltando, não. O que está faltando é obedecer. E às vezes a gente está preocupado com muita coisa. Vamos fazer o culto, vamos organizar, vamos fazer isso, vamos fazer a obra, e papapá. E as coisas dentro de casa não se acertam. Never. Está errado. Não é isso que Deus quer para a gente. A visão de Deus é patriarcal. Há uma autoridade, uma ordem das coisas que precisa ser observada. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 3. Não confunda patriarcado com machismo, como as pessoas querem dizer que patriarcado e machismo é a mesma coisa. É muita ignorância, é tudo discurso. Patriarcado é você ter uma pessoa em que você possa confiar, que tem autoridade sobre você. E hoje a autoridade não está mais sobre o pai, não está mais sobre o marido, não está mais sobre aquele avô, não está mais sobre aquela pessoa da sua família que é forte e que vai morrer por você, que vai te ajudar. Sabe com quem está a autoridade? Está aí, ó, com o governo. O cara está esperando o presidente mudar a vida dele. Eu quero dizer para você, se você não entender que quem tem que cuidar da sua família é você, não fica esperando para o governo, não. É isso que eles querem ensinar. Fica dependendo de patrão, fica dependendo. Não vai você cuidar da sua família, não vai você educar seu filho, não. Fica entregando para a escola educar. E patriarcado é isso. Olha só, nós temos um compromisso aqui, mulher. Nós temos um compromisso aqui, marido. Nós temos um compromisso aqui, filho. Nós temos um projeto de Deus. Agora, você tem que me respeitar e eu tenho que amar você. E você, gurizada, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer e eu tenho que te educar na demonstração dos caminhos do Senhor. Isso é poderoso e Deus vai fazer você prosperar. Agora, não, eu sou mais que você, não sei o quê, competição, desobediência, discussão, falta de autoridade. A casa dividida não pode subsistir. Não vai prosperar nunca. Mas quando o Espírito Santo cura isso, quando a palavra de Deus revela isso, meu Deus, as coisas vão entrando no lugar, as coisas vão se acertando, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. 1 de Pedro 3, verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, olha como é que ele começa para a mulher. Sede sujeitos aos vossos maridos. Repara bem isso aí. Para que alguns, se alguns que não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, ou pelo comportamento de suas mulheres,
sejam ganhos sem palavra. Por que muito marido não se converte? Porque a mulher não está seguindo o princípio que está na palavra de Deus. Fala muito, mas não tem o comportamento que a Bíblia está falando. Para ela ter. Por que às vezes o marido não prospera, as coisas não vão para frente? Não estou dizendo que tudo é culpa de A, B ou C, só do homem ou só da mulher. Mas olha onde começa. Quem é o mar do navio? Quem é o céu da águia? Quem é a rocha da serpente? É a mulher. Aí ele vai dizendo assim, ó. Considerando a vossa vida casta, em temor, aí já está falando outras coisas aí que eu não vou entrar. Ele fala no versículo 4. Um coração, no homem interior, no coração, incorruptível, traz um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Duas disciplinas aqui para as irmãs, para você que quer andar no Evangelho, um bons relacionamentos, mansidão e quietude. Fica quieta. Seja mansa. É muito falatório. Quando você está numa empresa, ou quando você está dentro de uma organização, né, nós temos aqui militares, uma organização militar, que tem uma hierarquia. Se aquela hierarquia acabar, no outro dia não tem mais forças armadas. Vai ser guerra, vai ser destruição lá dentro. Dentro de uma empresa, se você não tem hierarquia, eixo de comando, também não tem futuro. Não é que a mulher não deva falar, ela é preciosíssima, é um instrumento de Deus, não é isso que nós estamos falando, estou deixando isso bem claro e puro. Mas quem tem palavra de liderança não é a mulher, é o homem. Se aquele cara da empresa determinar algo errado, a empresa vai sofrer a consequência. Se aquele comandante determinar algo errado, a empresa, a organização militar, o exército, o esquadrão vai sofrer a consequência. Na família também é assim. Então precisamos pedir sabedoria para os homens. Mas a insubmissão, ela é mais grave muitas vezes do que uma decisão equivocada daquela empresa, porque pode depois restaurar essa decisão. O que eu quero dizer aqui é que a rebeldia é sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo. De cima para baixo é autoridade, de baixo para cima é rebeldia. Um pai de cima para baixo é autoridade, um filho de baixo para cima é rebeldia. Um senhor, que a Bíblia chama senhor, mas vamos dizer um chefe, um patrão, um líder, de cima para baixo é autoridade, de baixo para cima é rebeldia. O marido para a esposa é de cima para baixo, é autoridade constituída por Deus, de baixo para cima é rebeldia. Não estou falando que você não pode argumentar, conversar, tratar, interpelar, mas com um princípio da sujeição, da autoridade, da submissão. Isto é fundamental. Se você que é mulher não entender isso, para tudo, esquece família e casamento. Não vá para a aula 3. Acabou. Senão é conversa fiada. E ponto. E ele diz assim, pode passar, verso 5. Repara que doideira. Assim
se comportavam, se adornavam, antigamente as santas mulheres esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual todos vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Não se espanta disso. A mulher, às vezes, está lá, segue tudo direitinho na empresa, chama o seu chefe de senhor, toda deferência, porque recebe dinheiro, mas não leva em consideração a Escritura Sagrada e não tem o seu marido como senhor. Porque esse mundo está tudo reduzido a só dinheiro. Não, se tem dinheiro, então, por favor, sim, Senhor. Pois não, Senhor, tudo bem, Senhor, o que nós vamos fazer? Vai para o emprego, tem que cumprir, leva uma bronca, uma reprimenda, uma orientação e acata. Mas o marido hoje não pode falar nada para muitas mulheres. Pode isso, Arnaldo? Está na regra isso? Não está na regra isso. Então, irmãos, isto é absolutamente grave. Quando, voltando lá ao texto de Coríntios, que a gente vai ver, talvez, numa continuação, onde o apóstolo Paulo fala de ordem no culto e tudo mais, e fala sobre as mulheres, inclusive, para cobrirem a cabeça, em sinal de submissão. Ele fala, inclusive, de uma situação que move os anjos. Porque Deus fica assim, bem, deixa eles se resolverem aí, o que a gente faz? Não tem resolução de nada aí, não tem hierarquia, não tem ordem, então não tem o que fazer não. Deixa eles se resolverem aí. Isso é fundamental. Eu gostaria que esse estudo abrisse a mente das irmãs para essa situação que, na minha humilde interpretação, é uma das coisas mais graves que acontece hoje no mundo moderno e na igreja. Isso precisa ser restaurado dentro da sua casa, precisa ser restaurado dentro da igreja. Muito bem. Seguindo esse texto aí, irmãos, vamos já encerrar, né? Qualquer coisa a gente faz uma palhinha no próximo, no terceiro estudo, onde a gente vai entrar já em esposos. Diz assim, verso de número 7. Igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, porque é vaso ou como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós vamos voltar nesse texto quando falarmos dos maridos, mas aqui está deixando claro que as mulheres possuem uma fragilidade. Essa fragilidade, ela é atenuada, ela é protegida, salvaguardada, compensada através da sua sujeição ao marido e do cuidado e do amor do marido para com ela. Assim como nós somos frágeis como igreja e o Senhor nos cerca de cuidado, nos supre nas nossas limitações e nas nossas fraquezas e nos consola. Quando nós estamos vendo a palavra de Deus acerca dessa hierarquia e sujeição para as mulheres, é algo que salvaguarda a mulher, que protege a mulher. A mulher que mais sofre é aquela mulher que está à frente do lar. Sofre demais. Nunca tem saúde. As coisas estão sempre pipocando.
São às vezes maridos omissos. São maridos que não procuram se fortalecer, que dão essa brecha. E às vezes a mulher acaba assumindo um papel que não é interessante, não é para ela assumir. Eu gostaria que você tivesse também como tarefa de casa a pesquisa. Você vai pesquisar na sua Bíblia sobre uma mulher chamada Abigail e o seu marido Nabal. Pesquisa na sua Bíblia o exemplo dessa mulher e como que Deus agiu. Quando eu coloco a pessoa de autoridade no seu devido lugar, e eu me coloco no meu devido lugar para com essa pessoa, Deus agora se coloca na posição em relação a essa pessoa a quem eu estou dando autoridade, e se coloca na posição em relação a mim que estou me posicionando corretamente. O que eu quero dizer? É que o Senhor está vendo o seu comportamento e o seu coração. E se você está sofrendo porque você está fazendo o que está na palavra de Deus, você é bem-aventurado e Deus vai ser contigo. E Deus vai agir na sua vida e vai agir na vida desse homem também, caso ele não seja digno da sua obediência à palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe nessa caminhada de relacionamento e, se Deus quiser, nossa aula 3, nós vamos falar sobre os esposos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós colocamos a nossa vida, a nossa família no teu altar. Em especial, quero colocar as nossas esposas, que são presente de Deus, que são instrumentos de Deus. Que o Senhor toque seus corações, dê vitória às tuas filhas, e que o Espírito do Senhor, que o Espírito da tua palavra possa cumprir a tua vontade em cada coração de cada esposa, para que famílias sejam curadas, saradas, milagres possam acontecer, porque o Senhor tem compromisso com a tua palavra, que é firmada nos céus, e o Senhor vai retribuir, o Senhor vai abençoar aqueles que andam corretamente. O Senhor não negará bem algum, o Senhor vai derramar, o Senhor vai fazer milagre sobre aqueles que ouvem e temem a tua santa palavra. Abençoe as que estão casadas e abençoa as mulheres que vão se casar. Que o Senhor dirija nessa caminhada, ó Pai, para que elas sejam bem-sucedidas e para que a tua glória esteja enchendo cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém.